que é, maltinha? Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vou-vos dizer ou apresentar o que acho que vai ser o final da Liga Portuguesa 2020-2021, quem irá à Champions League, quem irá às qualificações da Champions League, quem irá à Europa Conference League, a terceira divisão europeia, quem irá ficar a meio da tabela, na parte inferior da tabela, a equipa que irá ao playoff de, para ir para a segunda divisão e as duas equipas que seguirão diretamente sem ser com playoff para a segunda divisão. Baseei-me em vários sites que fazem estas previsões e percentagens. Vi como as equipas se safaram nos últimos 5 anos de Liga Portuguesa. Claro que o Farense foi... Deixa-me só ver aqui. Nas últimas 5 épocas teve 3 anos na terceira divisão e nos últimos 2 anos esteve na segunda divisão. Teve um percurso ascendente, assim como o Nacional, que teve apenas 3 dos 5 anos na Liga NOS. Há 2 anos foi campeão, depois ficou em 17º, ano passado voltou a ser campeão da segunda divisão. As outras equipas, sem ser o Belenenses, já também o Belenenses voltou a começar de novo nas divisões inferiores, sexta divisão ou sétima, e o Belenenses já nos últimos resultados tem andado entre o 15º, época passada, e o 9º lugar há 2 épocas. E pelo que estou aqui a ver é só isso. Então vamos lá começar o que eu acho que vai acontecer. Antes, falando um pouco do que aconteceu ao Benfica, a ter falhado o playoff, a ida ao playoff da Champions, foi, em termos aspectos desportivos, foi um jogo onde o Benfica esteve bem, dominador numa parte do jogo, na segunda parte não teve tanto. Um bom jogo que o Pau que fez, em 2, 3 vezes foi à baliza do Benfica, marcou, fez gol, isso é que importa. O que importa é o final do jogo, já passou, já aconteceu. Vamos então ao assunto deste vídeo. Então, na minha perspectiva, o Benfica irá ser campeão, irá ser o campeão, seguido do Porto e do Sporting. Não é um campeão, não vai ser um campeão em termos pontuais muito distantes do Porto. Vai ser tac a tac desde o início até ao fim, entre Benfica, Porto e talvez Sporting. Uma previsão ali entre os 75 e perto dos 90 pontos. O Benfica ser campeão, a ir diretamente à Champions, assim como o Porto no segundo lugar. O Sporting a passar pelas qualificações de acesso à Champions. Pois o Sporting de Braga, há alguns pontos de distância do Sporting, ali entre os 55 e os 65, perto dos 70, que poderá ir à Europa Conference League ou então ir à Liga Europa. Esta informação não sei se está certa. Digam nos comentários se está certo ou não. Isto visto se o Benfica, Porto e Sporting forem campeões da Taça de Portugal. Em quinto, o Vitória Sport Clube. Vai ser a quinta equipa, também ali perto dos 45 e os 55 pontos. É a última equipa nas competições europeias. E a ir, assim como o Sporting de Braga, a ir à Europa Conference League. Se os 3 primeiros forem à Champions, o Braga vai à Liga Europa, e quem irá às competições europeias será o Vitória e o Famalicão. O Famalicão também ali entre os 45 e os 55 pontos. Depois, no meio da tabela, desde o 7º ao 10º lugar, pus o Rio Ave, Moreirense, Marítimo e o Boa Vista. Em pontos, o Boa Vista desde os 30
pontos, ali dos 30 pontos até aos 37, 38 pontos, e o Rio Ave até aos 45, 50 pontos. O Famalicão, acabei, acho que não disse, entre os 45 e os 50 pontos. Já a parte inferior da tabela, onde temos o Gil Vicente em 11º, seguido do Belenenses SAD, Nacional, Passos de Ferreira e o Tondela. O Gil Vicente ali entre os 30 pontos e os 35 pontos. O Tondela entre os 25 e os 30 pontos. Quem vai ao play-off de ida à segunda divisão é o Santa Clara, ali entre os 25 e os 30 pontos, assim como o Tondela e o Passos de Ferreira. Em 17º e 18º, Portimonense em 17º, Sporting Clube Farense em 18º, Portimonense entre os 25 e os 27 e o Farense entre os 20 e os 25. Indo agora à parte das vitórias. O Benfica vai acabar o campeonato. Isto, vitórias, empates e derrotas, é um bocado subjetivo. Esta previsão que eu fiz, vão ver e podem dizer nos comentários que a vossa opinião, mas é muito subjetivo e tanto pode acontecer como pode não acontecer. Mas baseei-me, como já disse no início do vídeo, nos últimos 5 jogos antes destes. Ou seja, se o Benfica vai jogar em Famalicão, eu não contei Famalicão-Benfica, Benfica-Famalicão como 5 jogos. Contei só os Famalicão-Benfica. Há equipas que eu não vi os últimos 5 jogos porque tentei vários sítios na base de dados e não consegui ver os últimos 5 jogos. E vi as competições todas. Taça de Portugal, Taça da Liga, Liga Nós, todas as competições onde estas equipas jogaram e tiveram frente a frente. Então vamos lá começar. O Benfica vai acabar o campeonato com 29 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Derrota esta frente ao Porto. O segundo jogo, Porto a vencer no Estádio da Luz. O Porto vai acabar o campeonato com 27 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Derrota esta, deixa-me ver aqui, penso que seja na segunda parte da tabela. Uma equipa da segunda parte da tabela. Exatamente. Ainda é na primeira parte da tabela. Vai perder contra o Famalicão. Na 13ª jornada pela margem mínima. Como disse, é subjetivo. Pode acontecer como pode não acontecer. Mas é uma derrota em 34 jogos. Por isso também não vai causar quase nada. Nem ao Benfica nem ao Porto. Já o Sporting vai acabar o campeonato com 26 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. O Sporting de Braga vai acabar com 16 vitórias, 12 empates e 6 derrotas. O Vitória Sport Clube com 12 vitórias, 14 empates e 8 derrotas. Famalicão, equipa sensação da época passada, vai acabar com 11 vitórias, 14 empates e 9 derrotas. Rio Ave, 9 derrotas, 9 vitórias e 16 empates. Seguindo, Moreirense, 9 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. Marítimo, 6 vitórias, 17 empates. Metade do campeonato com empates e 11 derrotas. Boa Vista, 5 vitórias, 10 derrotas, quase 20 empates. Gil Vicente, 7 vitórias, 15 derrotas e 12 empates. Belenenses com apenas 6 vitórias, 15 empates e 13 derrotas. Nacional, 8 vitórias, 8 empates e 18 derrotas. Passos de Ferreira com apenas 3 vitórias, 20 empates e 11 derrotas. Tondela, apenas 5 vitórias, 14 empates e 15 derrotas. Santa Clara, 5 vitórias, 12 empates e 17 derrotas. Meio campeonato com derrotas. O Portimonense com 4 vitórias, 14 empates e 16 derrotas.
e o Farense com apenas 3 vitórias, 13 empates e 18 derrotas. Como disse, isto é muito subjetivo e nos golos e diferença de golos vamos desde menos 25 Farense, depois ali perto dos 0 golos de diferença Moreirense e Rio Ave, e depois perto dos 50, acima dos 50 golos de diferença Benfica e Porto. Acima dos 80 golos marcados o Benfica, Porto acima dos 75, Sporting acima dos 60, acima dos 50 Sporting de Braga, Vitória Sport Clube e Famalicão, ali a rondar os 30 golos marcados Farense e Santa Clara. A equipa que menos vai sofrer será o Porto, o Benfica e o Sporting. Ali a questão de entre os 10 e os 20 golos sofridos no campeonato. Equipas com mais golos sofridos no campeonato vai ser o Nacional, o Passos, o Tondela, o Farense e o Gil Vicente, entre os 50 e os 60 golos. É isto, malta. Digam-me nos comentários o que acharam, como é que acham que vai acabar a Liga NOS 2020-2021. Deixo já aqui um pequeno aviso em que ainda hoje, daqui a umas horas ou amanhã, de manhãzinha, tipo aí ou então à tarde, tipo aí às 2 horas ou às 4, vai ser a minha previsão da jornada 1, visto que o Benfica vai a Famalicão e o jogo vai começar às 7 e quero lançar esse vídeo um bocadinho antes. É isso, malta. Deixem aqui aquele mega likezão. Partilhem o vídeo ao máximo. Deixem nos comentários aqui em baixo qual é que é a vossa previsão da Liga NOS. Subscrevam o canal. Aquele botãozinho vermelho. Se estiver vermelho é porque ainda não estão no canal. Por isso cliquem. É isto, malta, e agora fui!